Sejam todas bem-vindas ao nosso plano. Eu vou mostrar um passo a passo de como que a gente faz para poder, o que que a gente precisa para poder criar um primeiro curso e começar a dar aula. E como vocês vão fazer isso, vocês vão aprender dentro da mentoria, dentro do curso, né? Quem vier para o curso, vocês vão aprender como que vocês fazem esse caminho todo. Mas eu vou trazer já para vocês uma visão do que a gente precisa fazer. Já tem 12 anos que eu estou aí, né, como professora de confeitaria. Tenho 13 anos, na verdade, de confeiteira, 10 anos de professora. Então, eu não comecei na confeitaria ontem, já tenho uma caminhada e comecei no digital em 2015, quando tudo era mato ainda. Então, a pergunta que eu quero fazer para você, Patrícia, e para quem quiser interagir comigo, coloca no chat aqui, comenta aqui no chat. Qual a decisão que. Não, qual a decisão não? Aonde você quer chegar caso você se coloque nesse lugar como professora? Quando decidir, vou entrar no curso, quero começar a ensinar e botar esse negócio para acontecer. Aonde você quer chegar, Patrícia? Luciana, literalmente é viver mesmo da minha profissão, de ensinar mesmo trabalho de manual, né, doce, viver dessa profissão mesmo, porque eu não tenho, então eu não sou CLT, não, é só isso aqui mesmo, é o meu pouquinho que entra, é que eu faço as minhas coisinhas. Tenho meu marido, né, que tem as coisas de casa, mas devido ao problema de saúde, então a gente está limitado. Então eu estou vivendo do meu trabalho, eu quero evoluir nessa parte, viver da confeitaria mesmo, mostrar que é capaz de viver da confeitaria. E você vive exclusivamente da confeitaria há quanto? Ali. Exclusivamente vou dizer que tem 2 anos, porque né, eu conciliava. O meu era Honrosa. o ganhar da semana, era assim. Era o que entrava, era para minhas coisas. Hoje não, hoje é para manter minha casa. Maravilha. Hoje para acreditar. Então você já sabe o caminho que quem vai começar na confeitaria precisa trilhar para poder viver exclusivamente da confeitaria. Isso. Você sabe ensinar exatamente esse caminho. Você tem um passo a passo para ver assim, ó, eu fiz isso, isso e isso, e foi esse resultado que eu tive. Então, se você fizer o que eu estou te ensinando, eu não vou te prometer o resultado, mas você vai alcançar esse objetivo aqui. Você, você tem clareza disso, certo? Certo. Então, Tem sim. você já é professora? Falta coragem, né, cara, né, Luciano, para poder pegar e. Sabe o que que falta? Só um caminho. Só um caminho. Aham, É só, tipo assim, eu preciso só ter clareza do que eu preciso fazer. Faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Ponto. Concordam comigo? Fala aí, todo mundo que está aí. Vocês concordam que vocês já têm o conhecimento? Quantos anos vocês têm aí de profissão? Ó, a Maria José falou que sim, eu quero a minha liberdade, viver da confeitaria sem estar na produção. Maria José, foi exatamente por isso que eu comecei a ensinar, porque eu não queria ficar na produção. A Deusa falou: não vou abrir minha câmera ainda, porque eu estou no trabalho. Tá bom, sim, senhora, dona Deusa. Me fala aqui, o que vocês já fazem, vocês já ensinam, vocês já são professoras. Vocês não ajudam nos grupos de WhatsApp? sim. Eu sempre passo o que eu sei em grupo de Vocês opção. não dão dica para as amigas? Sim. Vocês já tiveram alguém da turma de vocês que você ajudou, deu uma dica e salvou a vida dela? Tipo, cara, você salvou minha vida com essa dica que você me deu, do jeito que você fez. Vocês já fizeram? Já passaram por isso? Nesses anos todos de profissão? Coloca aqui, escreve aqui para mim, ou fala para mim, se vocês têm pessoas no direct de vocês perguntando se vocês ensinam. Eu tenho vários. Pois é. Ivone, tem pessoas te pedindo para você ensinar? Já pediram, só que eu sou muito insegura, eu não gosto da minha voz quando gravo, por exemplo, né? Aham. Você online. Não, Eu acho que e se a gente falar de presencial? Eu não vou falar que você vai para o digital agora, porque o digital ele tem lá os seus quebra-cabeça para você montar.
Mas se a gente falar que você, tipo assim, você pode montar o seu curso para você ajudar quem te pede aí no você consegue montar, consegue dar essa aula e ajudar essa pessoa e ser paga por isso? Eu já fiz isso com um colega que foi até ela foi, como é que eu vou te dizer? Ela estava, a enchente atingiu ela, ela perdeu tudo. Nossa Senhora. E eu ajudei ela numa receita que ela precisava Para de ela. macarrão. Ela não conseguia acertar o ponto do macarrão, e aí eu ajudei ela, ensinei a fazer macarrões. Então, pronto, você ajudou uma pessoa, você pode ajudar mais, certo? Sim, só que ela é minha amiga. Eu fico toda constrangida com pessoas desconhecidas. Então, mas você pode montar alguma coisa para as pessoas que são desconhecidas. Qual é o sentimento que você teve quando você ajudou ela? Não é um sentimento de gratidão por você ter ajudado? Travou sua internet. Algumas pessoas já me perguntaram se eu dou aula. Sempre respondi, ainda não. É esse ainda não, Dona Maria José. Confeiteiras com mais anos que eu no ramo já. Como é que era os, Boa os noite, truques para fazer. Cariosa. Tá falhando sua. Ivone, tá falhando o seu áudio. Eu perguntei para você. Pois é, a internet aqui não é muito boa. Perguntei para você se qual o sentimento que você tem quando você ensina outra pessoa a fazer o que você faz. Escreve nos comentários, que eu acho que vai ficar mais fácil, para não ficar falhando a ligação. Primeira coisa que eu quero fazer com vocês é um acordo, com todas que estão aqui. Aproveita, se você vier algum nome na sua cabeça de uma pessoa que precisa dessa aula, ainda não teve coragem de começar a ensinar, compartilha com essa pessoa. Manda, copia aquele link que está lá no grupo do WhatsApp e chama pelo menos mais duas pessoas que O você. sinal aqui está ruim hoje. Tá, a internet está ruim, ô, Ivone. O que eu não entendi. Escreve nos comentários, Ivone. Acho que ela saiu. Chama pelo menos mais duas amigas sua que você sabe que poderia estar aqui, que poderia estar ensinando, poderia começar a ensinar, mas não sabe qual é o caminho. Vai lá e copia esse link e manda para elas, tá? Eu quero a participação de vocês lá, aqui, lá não, aqui no chat. Ivone, escreve nos comentários para mim, que aí fica mais fácil, tá? Para não abrir o áudio e como tá, a internet está travando, tá bom? No final, eu vou mostrar para vocês sobre o plano e vou abrir a oportunidade de vocês ingressarem para o curso plano com todas as aulas que vocês precisam para criar e desenhar o curso de vocês, tá? Não faz sentido nenhum eu apresentar um passo a passo para vocês aqui, o que que vocês precisam fazer e não entregar o como vocês vão executar isso. Então, no final dessa aula, sim, senhora, eu vou apresentar para vocês a oportunidade de vocês virem para a mentoria, tá? Para o curso Plano é Ensinar. E a minha pergunta para vocês, eu queria que vocês respondessem aqui no chat se você concorda em ser direcionada por mim, se eu posso dar essa aula para vocês, tem essa permissão, vocês estão aqui para aprender, para dar esse primeiro passo. Escreve aqui para mim, coloca aqui para mim, essa aula vale ouro. Eita glória! Ela não vai ficar salva não, tá? Ela vai ficar só para quem entrou lá para o plano. Comenta aqui para mim, vocês querem ser direcionadas por mim? Vocês estão prontas para dar esse start aí como professor, subir esse degrau, começar esse negócio, fazer esse negócio acontecer? Por que que essa aula nasceu? Com dois motivos. O primeiro, você já domina a técnica, sente que pode ir além, vendendo seus cursos presenciais ou online, mas não sabe qual caminho dar. E não tem truque nenhum, não tem fórmula mágica nenhuma. O que eu vou te entregar aqui é só uma estrutura do que vocês precisam fazer para dar esse passo, tá? E não vai ter milagre e nem sete passos para, e nenhuma pílula que resolva um problema de vocês. Uma outra coisa, oi Carmen, seja bem-vinda. Quanto tempo?
Uma coisa que eu quero de vocês, abram as câmeras. As professoras, elas começam por se mostrar. Abram as câmeras de vocês, eu quero conhecer vocês, eu quero olhar no rosto de vocês, eu quero ver quem são as futuras professoras que vão estar aqui. Temos aqui 13 pessoas, 12 pessoas na sala, né? 13 comigo. Eu quero conhecer o rostinho de vocês, eu quero ver vocês, tá? E aqui começa, como que você quer ser professora, estar num lugar de referência, de autoridade, se nem a câmera do Zoom vocês abrem? Vocês ficam tudo escondidinha, não, não posso ser vista, não quero ser vista, não, não, meu cabelo não tá legal, minha pele tá toda cheia de não sei o quê, eu tô com touca, eu tô fazendo janta, tô dando comida para menino, não tem problema, não. Vamos começar já aqui, fazer esse exercício de aparecer, já que eu quero aparecer, porque eu vou me colocar como professor, então que comece por aqui, bora? Seja bem-vinda as mulheres que estão chegando aí, Carmen, Aline, Vanessa. Qual é o objetivo dessa aula? Primeiro, mostrar uma forma clara e estratégica para vocês começarem a dar esse passo, tá? E para quem não me conhece, eu queria saber, eu acho que a galera que está aqui, a maioria me conhece, né? Tem alguém aqui que nunca assistiu uma aula comigo? Só para eu não ter que falar toda a ladainha da Luciana lá do começo. Que se não tiver alguém que nunca me viu na vida, eu conto toda a minha história de forma resumida. E se todo mundo já me conhece, eu não preciso me apresentar, porque vocês já me conhecem, né, gente? Fala aí para mim. Tem alguém aqui que nunca me viu, não sabe quem eu sou, vai ser a primeira vez que está me assistindo, eu preciso me apresentar. Fala para mim. Coloca aqui no chat. Diga para mim, Cíntia Chagas. Todo mundo que está aqui me conhece. Eu, a primeira vez, Andréia Alves. Seja bem-vinda, Andréia. Vai começar a ensinar ou já ensina e quer escalar? Fala para mim. Fala para mim. Bom, a André aqui pela primeira vez, então deixa eu me apresentar, né, como uma menina educada, bonitinha. Muito prazer, meu nome é Luciana Santos, já tenho 13 anos de confeitaria. Comecei aí, ó, com essa cara inchada, grávida da Iara, nos bebê, nos bolos de fralda, descartável, e nos cupcake. Então, depois de morar 8 anos em Portugal, eu voltei com um filho de 5 anos. Hoje ele tem 18 e comecei aqui no chá de bebê da Yara. Fiz os primeiros cupcakes dela, comecei na produção de cupcake, venda mesmo, criei uma marquinha, Cupcakes da Yara. 6 meses depois que a Yara nasceu, eu descobri que eu estava grávida do meu número 3 e eu decidi entrar para o mundo dos bolos. E aí ficar de vez na confeitaria. Então foi quando eu fiz meu primeiro bolo, né? A tentativa de fazer um bolo esculpido aqui, de grávida do meu Isaac. E depois de 2 anos de profissão, eu fui logo para ser professora. E por que que eu fui para professora logo com 2 anos? Porque a primeira pessoa que me perguntou se eu ensinava, eu disse sim, senhora. Eu não sabia nem por onde começar, o que fazer, o que entregar, nada. Eu só disse sim, eu ensino. Depois eu sentei e chorei, porque eu não sabia o que eu ia fazer com aquela resposta que eu tinha dado para ela. Eu falei, e agora, Creuza, o que que a gente faz? Você vai ensinar o quê, Marilu? Você vai ensinar aonde que você não tem espaço? Eu trabalhava na minha casa, cozinha e sala. O que que você vai fazer da tua vida, criatura? E eu falei que eu ensinava, que eu ia montar a estrutura do curso para ela, ia ligar de novo, não tinha não tinha Instagram nessa época, né? Nenhum WhatsApp. A gente falava ela por telefone, por e-mail. E aí ela me deu o telefone dela, eu pensei no curso, o Espírito Santo me deu uma luz de dar curso na casa dela, e aí eu liguei para ela, a mulher nunca mais me atendeu. Eu falo que aquilo dali foi um anjo enviado do céu para poder me apresentar o ensino, porque ela trouxe a semente, eu plantei a confusão em mim, cacei um problema para minha cabeça, fiz um post no Instagram, eu acho que esse post não está aqui, mas eu quero apresentar esse post para vocês. Peraí, deixa eu interromper minha tela aqui rapidinho, que eu vou apresentar para vocês esse post. Eu tenho que apresentar. Que ele foi meu primeiro post. Quando ela, essa mulher, eu preparei, sentei, montei a estrutura do curso dela todinha. E a mulher foi e sumiu do mapa. Me abandonou. Quer ver? Ó, vou mostrar para vocês. Só que aí eu falo que foi Deus que trouxe ela para mim, porque ela trouxe a ideia, ela não comprou a ideia, mas ela trouxe a ideia para mim. E isso para mim já valeu muito. Quer ver? Deixa eu compartilhar aqui com vocês.
Estão vendo minha tela, não estão? Ó, Sim. vou abrir aqui, ó. Esse aqui foi meu primeiro post, dia 4 de junho de 2015. Eu fiz um post, esse aqui tá grande, eu queria diminuir um pouquinho, não tem como não? Aqui. Eu fiz um post, escrevi uma carta, não existia chat GPT, não existia nada desse rolê, né? A gente tinha que escrever na raça ali, ó, puxar da cabeça e escrever na raça. Escrevi uma carta, essa carta toda aqui e coloquei esse bolo. Primeiro, eu estava com medo do julgamento. O que que vão dizer para mim? O que que vão falar de mim se eu me colocar agora como professora? A mulher acabou de começar a fazer bolo, não tem nem 2 anos de confeitaria, ela está querendo achando que ela é quem para começar a ensinar. E aí eu, com medo do meu julgamento, depois vocês podem até ver esse post aqui, ó. Eu vou colocar ele aqui no chat para vocês lerem ele com calma. E aí eu fiz todo, eu contei toda a história e tal, 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 e depois falei quanto que seria o investimento para essa aula, R$ 400. Eu fiz esse post aqui no dia 4 de junho. No dia 16 de junho eu estava dando a minha primeira aula particular. 12 dias depois, eu estava com a minha primeira aluna particular. 2015, há 10 anos atrás. E depois disso, eu nunca mais parei. Aí o meu foco total foi exatamente esse. O meu foco foi: eu não quero continuar na produção, vou migrar para o curso. Mas eu precisava construir autoridade entre o que eu fazia e o que eu estava ensinando. Então, para eu construir autoridade, os meus valores começaram a aumentar, que muitas vezes vocês têm medo de aumentar, de perder os clientes de vocês agora, porque vocês vão se posicionar como professora. Então, vocês ficam com medo de perder o cliente. E a minha primeira pergunta para vocês foi essa aqui, ó. Aonde você quer chegar e qual a decisão que você precisa tomar para levar você lá? Porque se você começa a ensinar já com medo, o que vai acontecer é, os clientes eles vão sumindo, sim, vai diminuindo. E não vai diminuindo porque você agora é professor. Opa, tem um áudio aberto aqui. Peraí. Ele não vai diminuir porque agora você é professora. Ele só vai diminuir porque é natural as pessoas ficarem mais assim. Agora o valor dela vai ficar mais caro, porque agora ela é professora. Só que ao mesmo tempo você começa a construir o quê? Autoridade. As pessoas já não te veem mais. Não é diferente? Olha só, essa menina que começou na confeitaria, eu vou mostrar essa que está mais bonitinha. Essa menina aqui da confeitaria. Você encomendaria com essa menina ou você encomendaria com essa menina? Com a um ou com a dois? Com quem que você compraria? Qual é que te passa mais autoridade? Com a dois. Pois é. Olha, a Damares está por aqui. Com a dois. Pois é. Então, as minhas encomendas, elas não diminuíram porque eu me coloquei como professora. Elas diminuíram porque a minha intenção aqui, ó, a minha intenção aqui, aonde você quer chegar é diminuir as encomendas e começar a ensinar. Porque para eu trabalhar 30 dias e fazer R$ 5.000, eu em 2 dias eu fiz 8.000 com 10 alunas, cada uma pagando R$ 800. Você acha mesmo que eu ia ficar o mês todo para trabalhar para ficar fazer 5.000? Não faz sentido, faz? Eu investi sangue, suor e lágrima para fazer esse negócio dar certo. Ah, hoje eu faço R$ 20.000 com encomenda. Pois é, você pode fazer os mesmos R$ 20.000 com um curso, só que com 2 fins de semana. Ou com uma turma menor, 4 alunas, cada aluna pagando, sei lá, R$ 800. E uma vez por semana você dá uma turma, fazer uma turma. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Aqui eu só estou trazendo um pouquinho da Luciana, tá? E aí, aqui eu conto um pouquinho da minha história. São 12 anos na confeitaria, sendo especialista em bolos personalizados de pasta americana. Então, meu foco quando eu comecei na confeitaria era pasta americana. Eu não entrei para começar no chantilly, entrei direto na pasta americana, me especializei em pasta americana e mentora de confeiteiras que querem sair da produção e começar a ensinar.
Uma frase que me define bem é que eu posso ser para você a confeitaria e o ensino. E depois de anos dentro da confeitaria, dentro da cozinha, agenda cheia, corpo esgotado, eu entendi que o conhecimento me trouxe até aqui. Também pode ser ensinado, pode ser vendido com leveza e valor. E você ser muito bem paga por isso. Desde 2018, eu já venho conciliando entre curso de bolo e mentoria, ajudando as confeiteiras aí a se organizarem, organizarem seus métodos, criar seus cursos, mentoria, começarem a ensinar com profissionalismo, mesmo que ainda elas tenham poucos seguidores ou nenhuma experiência no digital. Então, em 2024, ano passado, em abril, eu validei o meu método viajando aí pelo Brasil, ensinando e finalizando o meu trabalho como professora de confeitaria. A Maria Ivone está aqui, é minha aluna na EBA. Tem outras alunas, a Deusa também está aqui, é minha aluna na EBA. Tem outras alunas minhas aqui da época do, né, que é do curso de bolo. Eu encerrei a minha parte de curso de bolo e decidi em 2015 só ficar com a mentoria para ensinar as confeiteiras que querem começar a ensinar. Então, meu propósito hoje é ensinar você a dar esse passo como professora. E até hoje eu já ajudei aí mais de 8.000 alunas a darem seus primeiros passos na confeitaria, e agora meu objetivo é esse com vocês. Bora lá, que você acabou de encontrar a sua mentora. Se você se identificar comigo, se fizer sentido aquilo que eu tenho para você, se combinar com o que você tem, né? Com o que você quer fazer. Minha intenção aqui com esse plano é te trazer uma clareza, mostrar para você um caminho para você ser estratégica no seu primeiro curso. Então, mesmo que você ainda esteja na produção, mesmo que você nunca tenha ensinado antes, e mesmo que você acha que não tem estrutura ou público suficiente para fazer. Diferente da aula passada, eu vou trazer o plano por dentro, então eu vou mostrar para vocês o plano por dentro, tá? Só que eu queria que vocês falassem comigo, eu vi que tem gente entrando agora. Eu queria que você me dissesse em qual momento que vocês estão. Já tem curso? Estão começando do zero ou querem escalar? Então, aqui dentro tem quem já é professora, estão começando agora com zero, nenhum aluno, estou começando do absoluto zero como professora, ou eu quero já escalar os meus cursos. Deixa eu saber quem é que está aqui. Fala aí para mim. Quem é que está aqui conversando comigo? Vocês já são? Nunca deram aula? Vão dar a primeira? Eu ainda estou no zero. Admin, admin. Seja bem-vinda. Depois coloca aqui seu nome. Sou eu, a Cris. Ah, qual? Tem duas Cris. Qual Cris? A minha Cris da mentoria, qual Cris? Nunca dei aula, Maria José. Quantos anos, Maria José, de profissão? Você já falou, eu acho, né? Estou dando presencial, Carmen. Legal. Mas sou mais recalculando a rota. Eu estou no zero, mas muita gente me pergunta se eu dou aula. Boa. Esse aqui eu gosto, assim, ó, porque isso aqui sinaliza demanda reprimida. 6 anos. Então, bora, Maria José, começar com esse rolê. Nunca dei aula presencial. Marília, seja bem-vinda, Marília. Você estava aqui na outra aula, né? Eu quero iniciar. Muito boa. Muito bom, muito bom. Tá. Agora escreve para mim aqui. Qual desses aqui é a sua dificuldade? Criar o curso, criar um curso, atrair o público, me posicionar como autoridade, criar conteúdo que vai converter ou fechar o aluno para vir para o meu curso. Qual desses 6 aqui hoje representa você? Você está com dificuldade em estruturar o seu curso, criar o seu curso, atrair o público, se posicionar como professora, criar conteúdos que convertem ou fechar a venda. Criar conteúdo, me posicionar melhor. Hoje eu vivo da confeitaria, mas nunca dei aula, quero iniciar. Boa. Criar conteúdo também, a Andréia falou. Maravilha. Bora aí, coloca aqui, ó. Todo mundo escreve aqui para mim. Atrair e fechar a venda. Top. Criar conteúdo. Criar o curso, me posicionar e criar o conteúdo. E eu tenho visto, eu tenho reparado nisso, sabe? Que hoje não adianta eu ensinar para vocês só a criarem um curso, porque só criar o curso vocês conseguem.
tem esse conhecimento aí dentro de vocês. Agora, como que a gente se posiciona na rede social como professora? Que foi o que a Carol falou aqui, ó. Como que eu me posiciono na rede social como professora? Já que eu venho de uma demanda só de encomenda, produção, encomenda, produção. O que que vocês já tentaram fazer para começar a ensinar? Já tentou comprando curso de confeitaria mais avançado? Já tentou fazer uma consultoria de outros nichos de marketing? Já assistiu algumas lives ou aulas gratuitas no Instagram falando sobre curso? Já comprou algumas apostilas? Fala aí, o que que vocês já tentaram e não deu certo? Ivone falou que nada. Tentativa de vender e-book sozinha? Já teve alguém que já tentou vender um e-book, vender um curso sozinha? Já tentou copiar a estratégia de outra confeiteira maior? Bora lá, falam comigo, eu quero conversar com vocês. Lembra do nosso acordo? Eu já comprei cursos maiores. Carol é da mentoria, então já está na mentoria. E já está pelo segundo ano consecutivo. Ó, glória a Deus. Depois você vai falar aqui com elas, tá? Você entrou, agora depois você vai abrir seu áudio. Não tá podendo falar? Tá com a garganta ruim, né? Que eu vi um story seu que você tava ruinzinha. Ó, já tem o e-book, mas eu não sei como colocar o link para vender. Ah, legal. Já avançado de técnica, né, Marília? Comprou um curso de técnica para ensinar ou comprou um curso de marketing para criar o seu curso? Me explica aí. Lu, sou zero no marketing, então você precisa dentro da mentoria. Já comprei curso de marketing. E aí tentou traduzir o curso de marketing para você, né? Para confeitaria. Tenho feito marketing já também. Top. Ok. Então vamos lá. E por último, hoje, com o que você faz, do jeito que você faz, com a produção, encomenda, como é que está o faturamento de vocês? Até 3.000, até 5.000, até 10.000 ou acima de 10.000? Como que você define hoje o seu faturamento com as encomendas? Traz aí para mim. Enquanto vocês escrevem, eu vou mandar uma mensagem lá no grupo para falar com eles. Cadê esse pessoal que não está aqui? Deixa eu mandar uma mensagem. Escreve aí enquanto isso. Ó, a aula já está acontecendo e vocês não estão aqui. Cadê vocês? Bora, gente. Bora para a aula. Até 10.000 em média, menor que 3.000. Eu antes de você tinha comprado uns 3 cursos de marketing. Liz, Val, Ladeira, sei mais quantos. Ah, é bom quando a gente encontra, né, alguém assim, e a gente fica. Foi o que aconteceu comigo e com a Josi também. Antes dela, eu já tinha investido tanto, meu Deus. Ainda confeitaria, faço caseirinhos. Além da confeitaria, eu faço caseirinhos. Top. Então, você também pode ensinar caseirinhos, né, Maria José? Carmen, por isso que eu comprei seu aplicativo, para fazer tudo certinho. Marco o manual de entrada, quando vejo saída, deixei de marcar. Ok. Então, vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui o passo a passo do plano. Vou entrar aqui. Menos de 3.000. Então, você consegue melhorar esse faturamento ensinando o que você sabe. A técnica, tá? Esse aqui é o Notion. Já conhece esse carinha aqui? Já ouviram falar? Sabe o que que é isso? Conhecem esse plano? Notion. Quem tem dificuldade com a tecnologia? Deixa eu saber aí, quem tem dificuldade com a tecnologia? Eu tenho dificuldade, mas eu domino, Lu. Tenho dificuldade, mas eu aprendo. Porque a gente tem dificuldade, mas pode aprender, né? Deixa eu ver. Eu não conheço, tenho dificuldade. Então, mas pode aprender, certo? Tem um pouco. Adeus a menos de 2. Eu, mas aprendo. Maravilha, Damares. Isso aí. Tenho dificuldade, mas aprendo. Boa. Tenho mais facilidade de aprender, ainda tenho dificuldade, mas aprendo rápido. Maravilha. É isso aí, essas mulheres que eu quero. Sabe por quê? Vocês estão indo para um lugar de ensinar, certo?
Vocês já viram o quanto a tecnologia evoluiu depois que a IA chegou? E se vocês não se atualizarem, não estudarem, não buscar para aprender, não vai adiantar, vai ficar. Dá para você ensinar? Dá, do jeitinho que você sabe, com o que você tem? Sim. Por quê? Porque tem pessoas exatamente no lugar aonde vocês começaram lá no início. Então, isso não depende da tecnologia para fazer. Só que para você aprender esse rolê todo, você vai precisar aprender a tecnologia. Porque quando eu comecei a ensinar, o que que eu fiz? Um post e uma legenda e falei que eu estava começando a ensinar. Eu precisei o quê? Da tecnologia. Eu precisei dominar conteúdo, eu precisei entender sobre conteúdo, de fazer foto. Então a gente precisa aprender. A gente tem dificuldade? Tá tudo bem, a gente tem dificuldade. A gente não conhece, era desconhecido, agora você já conhece, agora você já sabe, você pode aprender. O que que tem aqui dentro do Notion? O que que eu vou hoje passar para vocês antes de apresentar o Notion para vocês? Esse aqui, quando você entrar para a mentoria, para o plano ensinar, vocês vão receber isso aqui, vão poder vir aqui, duplicar e ter ele para você, tá? Para poder editar, escrever, montar. Aqui em cima é toda a parte do curso. Então, a mentalidade da professora, a introdução ao marketing, a sua marca no digital, criar o seu primeiro curso, chat GPT e a sua primeira venda online ou presencial. Hoje, o que eu vou apresentar para vocês é o plano 5K. Então, o que que é esse plano 5K? É o seu curso. O que que você precisa para começar a ensinar? O que que você precisa fazer para ter o seu curso e começar a vender? Aqui embaixo, vocês vão encontrar a trilha, que é o que que o aluno recebe, como que você vai montar a sua apostila, como que você vai planejar o seu curso, os materiais para você, para esse curso acontecer, o espaço para a aula mão na massa, a interação com os alunos, a avaliação e o feedback. Isso aqui tá a mais, eu acho. Depois eu tiro. Tá? Então, vocês vão ter todo o passo a passo do que eu faço com o aluno. Vocês têm uma pergunta agora que me veio na cabeça. Me fala aqui. Vocês têm. Vocês sabem o que, por exemplo, você vai ensinar bolo de chantilly. Então, você sabe estruturar essa aula de 2 dias do bolo de chantilly? O que que tem que entregar, como que tem que ser a aula no passo a passo, o que que você dá no primeiro dia na parte da manhã, o que que você dá no segundo dia na parte da tarde. Vocês sabem montar esse rolê? Coloca aqui para mim, para eu saber. Tem uma noção disso? Além dos conteúdos que vocês já me falaram. Lu, eu tenho dificuldade no conteúdo, me posicionar como autoridade para poder vender meu curso. Então, a parte de estruturar o curso, isso sim. Beleza, a Carmen já dá aula, né? Fala para mim aí. Tem uma noção. Maravilha. É exatamente esse passo a passo aí que vocês vão encontrar aqui embaixo. Por isso que o plano é ensinar, a aula de hoje não tem a ver com, ó, você vai entregar para o seu aluno que você vai ensinar massa, recheio, a montagem e porque não é isso que vocês querem, eu acho, né? Vocês querem como que eu vendo? Como que eu me posiciono? Como que eu me organizo para poder dar essa aula? Então vamos lá, pega papel e caneta aí, já pegaram? Estão com papel e caneta aí para fazer a anotação? Primeira coisa que a gente precisa saber é ter clareza do que a gente vai ensinar. O que que você vai ensinar? O que que a sua aluna ela vai conquistar com isso? Se vocês quiserem ir escrevendo aqui, tá? Quando eu fizer as perguntas, podem ir escrevendo, porque aí vocês vão colocando para fora também essa informação e as ideias vão brotando. Primeira coisa, antes de qualquer coisa, eu tenho que ter certeza do que eu vou ensinar. O que que eu domino e o que que eu quero ensinar. Algo que você sabe fazer muito bem, tipo, com o pé nas costas. Maria Ivone falou logo no início, ajudei uma amiga minha a fazer tal coisa na crise, ou seja, ela sabe fazer isso com o pé nas costas. Algo que você já tem prática, que já faz rápido, que você fala assim, não é possível que alguém não sabe isso, não tem como alguém não saber, sabe? É esse tipo de curso que você começa quando você está dando os primeiros passos como professora.
Não queira inventar a roda. Tipo assim, ver uma coisa muito linda na internet e falar, ah, eu acho que eu posso ensinar isso. E você não domina. E sabe o que que é? E agora é um ouro assim, tá? Que eu vou falar para vocês. Sabe como que eu comecei a ensinar? Vocês viram no post? Deixa eu colocar aqui de lado para mostrar uma coisa. Vocês viram aqui no post, eu postei esse bolo, certo? O post para anunciar que eu estava como professora foi esse bolo aqui, ok? Esse foi o bolo para chamar a atenção. O curso que a aluna queria foi esse bolo aqui. Foi ela que pediu. Não, eu quero fazer um bolo de um andar normal, com um laço e os babadinhos para baixo, igual sainha. Falei, então tá bom. Às vezes, a gente faz um post desse aqui e a gente quer ensinar isso aqui, mas o aluno não quer aprender isso aqui. O aluno quer aprender isso aqui. Fica mais leve ou fica mais pesado para você começar como professora? Fala para mim. Um exemplo desse que eu dei para vocês, fica mais leve você resolver o problema que a sua audiência está pedindo do que você ficar querendo inventar a moda de postar um bolo super, hiper, mega elaborado, sendo que a pessoa não quer aquilo, a pessoa quer só isso aqui, ó. O que eu quero aprender é isso. Você faz? Você me ensina? Ensino. Então tá bom. R$ 500, um dia. Beleza? Beleza, passo o Pix. Mais leve, pois é. Então, para de ficar querendo inventar o que você quer ensinar e começa a olhar para a sua audiência e ver o que que eles querem aprender. O que que a pessoa que foi lá no seu direct perguntou para você, você ensina? Provavelmente, me fala que eu estou mentindo. Provavelmente você nem perguntou o que que ela quer aprender. Você simplesmente falou, não, ainda não. Estou mentindo? Sim, começar com o que o aluno deseja, verdade. A pessoa perguntou para você se você ensina e você nem sequer perguntou o que que ela quer aprender. Você só falou, ainda não ensino. E às vezes o que ela quer aprender é o que você já faz com o olho fechado, lá já nos seus 1000 anos de confeitaria. E você podia ensinar ela de uma forma bem simples. Então, o que fica mais leve aqui em cima é você parar para ouvir o seu cliente aqui embaixo. Quando ele perguntar se você ensina, você perguntar para ele qual é a dificuldade dele, o que que ele quer aprender. E aí você vende. Porque se ele não comprar com você, ele vai comprar com outra pessoa. Aí por isso que eu tenho a mania de falar bem assim, vocês deixam dinheiro na mesa à toa. Porque a pessoa que vem, está disposta a aprender com você, você fala que não, ela faz o quê? Procura outro que ensina para ela. Verdade? Pois é. E aí você deixou de colocar R$ 500, R$ 600 no seu bolso. O que que a sua aluna vai conquistar com isso? Ela vai economizar tempo? Ela vai ter um resultado de um bolo mais bonito, mais profissional? Ela vai conseguir vender mais com aquilo que você vai ensinar? Ela vai se sentir mais segura na cozinha? O que que a sua aluna fazendo curso com você, ela vai conquistar? Você tem clareza de quem é a sua aluna? Você sabe exatamente quem é a pessoa para quem você quer dar aula? Se eu perguntar aqui para você hoje, agora, você tem uma noção de, cara, eu queria dar aula para tananã, tananã, tananã. Fala aqui para mim. Para quem que você quer dar aula? Qual é o tipo de mulher que você quer dar aula? A mulher que, vou ajudar vocês aqui na resposta. A mulher que já está na confeitaria e quer fazer o up, vender mais, melhorar, aperfeiçoar. A mulher que ainda trabalha fora, mas queria muito começar na confeitaria para viver só da confeitaria. A mãe que está em casa de boaça, não tem nada para fazer, tem dinheiro, o marido banca as coisinhas dela e ela quer aprender confeitaria porque ela acha lindo e ela queria aprender. Para quem que você quer ensinar? Escreve aí para mim.
Eu quero para dona de casa, empreendedora. Massa. Tem que desenhar essa persona, tá? E aí a pergunta que eu coloco aqui para vocês, ó, ela está começando na confeitaria? Ela já vende, mas ela quer se diferenciar? Ela quer aprender isso para poder depois ensinar também? Ela tem pouco tempo e está precisando de praticidade, por isso que ela vai te contratar? A gente tem que ter muito claro quem é a nossa aluna. Vocês já ouviram falar de persona? Já ouviram falar de persona? Provavelmente já, né? Porque quando a gente está desenhando ali os nossos doces, bolos para vender, a gente fala muito para qual é a nossa persona. Ótimo, Patrícia. Na parte de aula é a mesma coisa. Na parte de aula, eu tenho que saber exatamente quem é a minha persona que eu vou dar aula. Hoje, o chat GPT facilita a nossa vida. Eu escrevo lá para ele, ó, eu faço isso para isso, com o objetivo disso, com a intenção disso. Quem é a minha persona? Ele desenha tudo para você. Depois eu vou mostrar para vocês ele na prática. Eu ensinei para um rapaz da Venezuela que amou meu trabalho, já me procurou também, dona de casa. Então, mas aqui você atende as pessoas, Carmen, mas você precisa definir qual é a sua persona principal, porque toda vez que eu vou criar um conteúdo, toda vez que eu vou criar um post, eu tenho que falar exatamente para aquela pessoa, independente de quem eu vou atingir. Vou explicar. A Apple, quando ela desenhou o iPhone, quando ela criou esse bichinho aqui, ela desenhou ele para uma persona. Então, quando ela pensa em qualquer coisa que ela vai agregar ao iPhone, ela está pensando nessa persona, num rapaz de não sei quantos anos, que gosta de não sei o que, tem uma persona desenhada. Então, toda publicidade, todo marketing, ele é feito em cima dessa pessoa. Mas a Apple vende só para essa pessoa? Não, porque gera identificação. Então, outras pessoas se identificam e querem também. Então, quando a gente vai fazer um curso, vender um curso, eu não quero ter todo tipo de pessoas. Eu não quero atender todo mundo. Quando eu vendia bolos de pasta americana, eu vendia para todo mundo? Não. Eu vendia para as mães que queriam fazer bolos personalizados com pasta americana em casa. Elas não queriam fazer festas grandes, em cerimoniais, mas elas queriam um bolo bonito na mesa delas com pasta americana. Então eu tinha meu público, a minha persona desenhada certinha. E toda vez que eu fazia um post, toda vez que eu publicava alguma coisa, eu sempre falava para aquela persona. E vendia muito kit festa, vendia muito bolo de pasta americana, exatamente para esse público da Praia do Canto, Jardim da Penha, que era o público que encomendava os meus bolos com pasta. A mesma coisa é a conversa do chantilly. Às vezes a gente parou de fazer o que a gente gosta por conta de achar que não vai vender, porque as pessoas não. Ah, mas as pessoas reclamam e não querem comprar. Não, é porque você está olhando para o público errado. Você tirou o foco do seu público e está querendo vender para todo mundo. E quando a gente começa a querer falar com todo mundo, a gente acaba não falando com ninguém. Lembra da Alice no País das Maravilhas? Quando a gente não sabe qual caminho que a gente vai tomar, qualquer caminho serve. É a mesma coisa, tá? Nessa primeira parte aqui, tá claro para vocês? O que que eu preciso ter desenhado primeiro para eu poder começar a ensinar? Primeira coisa, o que eu vou ensinar. E o que eu vou ensinar vai depender de quem vai chegar. Segunda coisa, o que que a minha aluna vai conquistar com isso? Terceira coisa, ter clareza de quem é a minha aluna. Dúvidas aqui? Querem perguntar alguma coisa desse primeiro passo aqui? Vamos para o segundo. Dúvidas aqui? Querem perguntar alguma coisa? Querem abrir o áudio para perguntar? Eu quero atender vocês, tá? Eu quero que vocês saiam daqui com clareza do que vocês vão fazer. Andréia, tá tudo certo? Tem dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Pode perguntar. Marília, aqui é a hora de vocês perguntarem. Aproveita, tá? Carmen, Ivone, Aline.
Patrícia, tá fazendo sentido aqui o que vocês estão ouvindo? Lu, Oi. a minha grande dificuldade que eu vejo assim, eu consegui, às vezes, eu ainda sou muito lerda nas modelagens. Eu preciso assistir às aulas, eu preciso treinar, eu preciso praticar antes de eu poder ensinar. Então, eu ainda sou bem devagar nas modelagens. Sempre eu faço isso, eu assisto minhas aulinhas, eu pratico para daí eu conseguir fazer. Então, às vezes eu fico assim, meu Deus do céu, se a pessoa vir procurar lá, sei lá, um tema que tenha, eu fiz até um, eu não lembro o nome desses heróis, é um dos bichinhos dos heróis, assim, que eu achei muito difícil fazer. Eu achei. Então eu penso assim, meu Deus, se alguém chegar a perguntar para mim esse tema, como é que eu vou dizer, não, eu não ensino porque eu não sei? Eu preciso saber, mas eu não Então, mas posso ele sempre dizer, vai. eu quero tudo. Então, o aluno ele vai chegar na sua rede social, ele vai ver a partir daquilo que você ensina. Ele não vai procurar, ele vai ver aquilo que você tem na sua rede social. Aquilo que está disponível na sua rede social, que é o que você faz, ele vai olhar e falar assim: nossa, eu queria aprender a fazer isso aqui. Isso aqui é o que você já Então, faz. esse tema eu fiz, tá lá na minha rede social. Mas se chegasse para mim e perguntasse, meu Deus, eu achei muito difícil. Não sei se eu conseguiria Mas é ensinar. porque você vai ter que treinar ele de novo, fazer ele de novo. Toda vez que eu vou ensinar, vou fazer uma técnica. Ah, vou ensinar a fazer o kit festa para um aluno. Eu faço o kit festa todinho antes. Eu não ensino o aluno no dia do curso eu fazer com ele. Eu monto todo o kit festa primeiro, eu monto o kit festa primeiro e no dia do curso eu ensino, aí eu estou fazendo de novo. Faço, tá, eu fechei seu áudio, abri de novo. Eu faço o protótipo antes. E outra, gente, outra coisa, eu vou ensinar o que eu domino. Eu não vou falar para ele que eu não faço. O que que eu recomendo que você faça? Quando a pessoa chega para você e quer uma coisa muito difícil, já aconteceu comigo. Eu vou no perfil da pessoa e olho o que que ela faz. Qual é o trabalho atual dela? Porque se ela nunca fez uma modelagem de ursinho, ela vai querer fazer Marvel? Vai ser difícil para você ensinar e para ela aprender. Então, ela é iniciante. A gente tem que olhar para os níveis também, olhar para o perfil da pessoa e ver, ó, eu não vou te ensinar. E aí eu posso falar, eu não vou te ensinar a fazer essa modelagem porque ela é uma modelagem mais avançada. E no seu perfil, tipo assim, você não trabalha ainda com modelagem. A gente tem que começar do básico, dos ursinhos, girafa, bichinho, entendeu? Mesmo quem já domina uma Marvel da vida, por exemplo, eu tenho uma mentorada minha, que é a Michelle, ela faz modelagens incríveis, lindas as modelagens Marvel, Safari, Rei Leão, essas modelagens difíceis. Mas ela fala, isso aqui é nível intermediário. Se eu pego um aluno, ele vai fazer primeiro esse aqui, que é o básico, é a bolinha, coxinha, cilindro, ursinho, girafa, elefante, para depois ele subir de nível. Deu para entender? Sim, Lu, e outra coisa que eu te falei, eu não tenho notebook ainda, eu não tenho, tenho só o celular. Então é uma grande dificuldade para mim. Como eu te falei, eu tenho uma dificuldade grande para agora que eu consegui aprender o chat GPT. Eu estou mexendo nele. Para eu editar vídeo, eu estou começando ali a mexer, mas até agora não saiu vídeo nenhum, porque eu pago meus vídeos. Então, assim, isso me incomoda, é uma coisa que me incomoda de eu não saber. E eu quero saber a lidar com esse tal desse marketing, com tudo que a gente tem que fazer aí. Então, isso é uma coisa que me incomoda. Eu fico, assim, irritada comigo mesmo por não conseguir fazer. Eu Tá, falei, às vezes eu acho que se eu tiver alguém. mas você faz alguma mentoria com alguém para entender sobre marketing, Carmen? Eu comprei cursos, Lu, eu assisti as aulas, só que é como a tela do celular é tão pequena. Eu enxergar ali, parece que aperta tão rápido, passa e eu não consigo acompanhar. Eu Vira a tenho essa tela de dificuldade. lado, ó. Para quem está no celular e quer ver a tela melhor, vira o celular de lado.
Assim, ó, que vocês vão conseguir ver o que eu estou mostrando melhor. Vai ampliar na tela de vocês, vai ficar a tela grande. É só Olha, virar nisso não sei, deixa eu fazer aqui. É aí, ó, viu? Então, eu tive dificuldade, mas aí a gente já está assistindo aula no curso também, dá de virar e acontece isso? Sim, Nossa, é só virar vivendo e aprendendo. a tela. Mas daí eu não enxergo, e daí fazia os passo a passo lá, eu fiz com a Nina Ortega, sabe? Agora já acabou meu acesso do curso dela e eu acabei não aprendendo. Porque daí eles ensinavam lá os botãozinhos, falei, gente do céu, eu tentava marcar aqui, depois eu tentava fazer, até hoje eu não consegui. Mas Eu falei, gente, será que eu não vou conseguir aprender isso? o ideal é Eu falei, meu Deus, gente, o o curso e eu assisti ideal. aula, eu não consegui fazer. Então, o ideal é ter mentoria, acompanhamento, estar acompanhada de alguém. Tem dificuldade com tecnologia, você tem alguém para acompanhar você. Não, não tenho dificuldade, consigo ir lidando. Um curso você vai fazendo dentro do seu tempo, que é igual o plano é ensinar. Vamos lá. Por isso que eu tô dando presencial, porque daí eu não preciso fazer isso. É, Eu gravei, eu gravei várias aulas de curso. Tem um, tá até na plataforma, um curso de Páscoa. Mas por eu não saber editar, por eu não saber levantar para a plataforma, tá tudo ali estacionado, tudo parado. essa parte de Não plataforma fiz mais nada. a gente tem lá Fiquei dentro. brava e parei. Essa parte de plataforma a gente tem dentro do plano, vocês têm uma aula de tutoria para mostrar como que coloca lá na plataforma da Hotmart, que é exatamente sobre o que eu quero falar agora. O formato para eu poder entregar. A Tássia me perguntou aqui, no meu caso, eu tenho insegurança, pois não apareço nos stories. Não precisa aparecer nos stories, desde que você faça stories, tá? Será que conseguiria vender curso? Consegue. Se você já tiver pessoas se perguntando se você ensina, tem? Fala para mim, tá? Você tem pessoas que já te perguntam se você ensina? E sobre a estruturação do curso também. É o que está dentro da trilha, que é a estruturação do curso, tá? Tem sim, pois é. Então, você tem pessoas perguntando, você nem faz stories, nem aparece. Tem pessoas perguntando se você ensina, então você vende curso sim, tá? Qual é o melhor formato? Depois da gente entender aqui para quem a gente vai vender, qual é o melhor formato para a gente poder entregar isso? Para a gente poder vender isso? Faço aula ao vivo? Faço aula gravada? Faço o curso presencial de 1 ou 2 dias? Aqui vai ser o que funciona para vocês agora. Eu, Luciana, não, eu, Luciana, comecei aqui, ó, no presencial. Eu não comecei no online. Eu comecei ali no presencial, com uma aula particular, outra aula particular, outra aula particular, outra aula particular, outra aula particular. Conteúdo, 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 aula. Conteúdo, 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 aula. Conteúdo, 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 aula. Foi exatamente assim que eu comecei. Só que eu demorei mais tempo, né? Porque eu não tinha ninguém para poder me ensinar, então eu tinha que quebrar a cabeça sozinha. Fiz isso, aula gravada, Hotmart, Eduz, grupo de Telegram, grupo de Facebook. Na aula do plano passado eu falei sobre isso. Eu vendi os meus primeiros cursos online em 2015. Não usei nem plataforma de Eduz, nem da Hotmart. Eu fiz no grupo do Facebook. Hoje a gente tem um grupo do Telegram que muitos americanos vendem curso pelo grupo do Telegram. E tem as aulas ao vivo, que você também pode entregar ao vivo pelo Zoom, pelo Google Meet ou até mesmo pelo Instagram dos melhores amigos. Então, para quem quer, eu vou. A pessoa chegou lá no meu direct agora, queria saber se você ensina. O que que você quer aprender? Agora você já sabe fazer a pergunta, né? Em vez de falar não ensino ainda, pergunta: qual é a sua dificuldade que você tem que você precisa de mim hoje? Eu queria espatular um bolo. Você é da onde? Você é na minha da cidade ou é de outra cidade? É de outra cidade? Então, eu consigo te ajudar pelo Zoom ao vivo. Custa R$ 400. Topa? Lógico que não é assim, né, que a gente faz uma venda. Tem todo um monte de pergunta para entender a pessoa, fazer as perguntinhas de qualificação. Mas entrega para ela ao vivo. Mas, Lu, como que eu faço ao vivo? Aqui, ó, tripé, celular e filme o que você está fazendo. E a pessoa assiste ao vivo com você. E para ficar ainda mais gostoso de fazer, manda ela comprar os materiais um dia antes. Passa toda a lista dos materiais. Ó, a gente vai precisar fazer isso, isso e isso. Compra esse material aqui que a gente vai fazer junto. Se quiser já deixar a massa assada, o recheio assado, amanhã a gente só monta o bolo, faz o chantilly e a decoração ao vivo.
Fica difícil de fazer assim, gente? A pessoa que está querendo aprender com você, você deixar ela procurar outro professor para ensinar, ou você mesmo pegar ela para ensinar, fica difícil vocês fazerem assim? Eu já fui convidada para dar aula pelo governo, fiquei 1 ano sendo professora lá. Então você já é professora, dona Tassi. Qual a dificuldade que você tem de dar aula, então? Qual a duração ideal? Aí aqui, de 60 a 90 minutos. Quando a gente está falando de uma aula, eu vou ensinar, vou fazer uma aula gratuita para poder vender um curso. No máximo 90 minutos. Vou fazer uma aula gravada, com vários mini cursos. Então, 3, 4, 5 aulas, um módulo completo, módulos curtos. Então, vou fazer, por exemplo, aula de flores de açúcar. Vou ensinar 3 espécies de flores de açúcar. Então, vou ensinar a rosa. Aula número 1, de 10 minutos no máximo, todos os materiais que você precisa. Aula número 2, a base para fazer a rosa. Aula número 3, a montagem dessa rosa. Aula número 4, a finalização da rosa. Gente, hoje, se você pegar um chat GPT da vida, uma Duda, ela desenha toda a estrutura de uma aula para você só gravar e subir para a plataforma. Eu fiz isso de graça com uma colega e ela avacalhou comigo. O que que você fez? Não entendi. Você falando parece fácil, mas na hora do vamos ver que o bicho pega. Então, porque já é natural para mim, né, Ivone? Já é natural para mim, eu já faço. Mas vai se tornar natural para você também, mas quando você começar a fazer. E no início, cara, vai ser difícil mesmo. No início é aquela barreira, aquela resistência do aprendizado. Você não levantou e saiu correndo. Você engatinhou primeiro para depois você levantar e andar. E mesmo assim, nos primeiros passos, você caiu várias vezes. Vai ser assim, para tudo na nossa vida funciona assim. Não é difícil. E a Lu vai acompanhando. Quando começamos a fazer os doces também era difícil. Exatamente, Carol. Eu dei uma aula ao vivo ensinando uma cobertura. Ela fez lá e eu aqui. Aí, legal. Mas ela avacalhou, eu não entendi. Ela avacalhou comigo essa parte que eu não entendi. Você fez a aula ao vivo com ela, ela aprendeu, e aí? Quanto que a gente vende? Quanto que a gente pode cobrar por essa aula? Aqui tem uma sugestão que é aula gravada com bônus. Uma aula, tá? Você pode fazer um lançamento de uma aula básica pequenininha, 27 a 97 reais. Um mini curso com 2 a 5 aulas, 97 a 197. Sabe aquele mini curso? Acabei de dar o exemplo agora da rosa, por exemplo, 2 flores. De 97 a 197. A pessoa chega lá na sua rede social agora e fala assim: Nossa, eu queria tanto aprender a fazer esse bolo de Natal que você fez do Papai Noel. Então, eu tenho ele gravado, 197. Pronto. Viu o link? Aula única ao vivo. Aula única é uma aula individual, particular, ao vivo, com a pessoa que você vai ficar ali umas 4, 5 horas com ela, de 400 a 700 reais. E 2 dias de aula presencial, entre 800 e 1.200. Eu comecei com 800 reais e até o ano passado eu estava dando também algumas aulas de 800 reais aqui no ateliê e depois todas eu fiz 1.200 reais, 2 dias de curso, o dia inteiro. Massa, recheio, montagem, decoração e finalização, tá? Esses valores, quando vocês veem aqui, é assustador ou é tranquilo? Vocês pensam que isso aqui, ó, gravou uma vez, acabou, gravou uma vez, acabou. Se vender 10 de 97, você tem 997 reais. Você só gravou uma vez. Eu tenho um curso meu que está sendo vendido desde 2019, não, 20. Eu estava aqui, 21, que é o bolo da Mini. Eu vendo ele até hoje, todos os dias. Eu fiz ele em 2021. Nós estamos em 2025. Todo dia eu vendo ele. Ele é vendido a 67. Ele é aquele produto de baixo ticket para que a pessoa venha, me conheça como professora para depois comprar um curso maior. Valores é para quem está iniciando. Esses são os valores, Tassi, que normalmente o mercado já aplica.
Então, aqui são aulas gravadas, que você vai gravar uma aula, deixar aquela aula ali na Hotmart, em vez de deixar um e-book, por exemplo, porque o e-book você pode dar como isca para trazer ela para uma aula. Então, ó, se você aprendeu aqui nesse e-book, imagina que você vai aprender numa aula gravada. E aí você vende para ela entre 27 e R$ 97. Aula gravada na plataforma. Mini curso, que é mais completo, né? Ah, vou ensinar a fazer a massa, o recheio, a montagem do bolo, a ganache, a decoração, duas técnicas de modelagem e pintura. Essa aula mais completa, você pode vender aí 197, 297, vai depender do contexto do seu curso. E aí, o que que a gente faz para fazer essa venda? Toda uma estratégia de lançamento, produção de conteúdo, pelo menos ali uns 21 dias, para depois você abrir a boca e falar assim, ó, eu posso te ajudar com esse curso aqui. E a aula presencial são os 2 dias de aula presencial, que é o que normalmente a gente já cobra, tá? No mercado em si, a gente cobra R$ 1.200. Hoje, se você for dar um grupo, vamos colocar aí que você põe, sei lá, 5 pessoas, pagando R$ 800. Já é confortável, não é não? 2 dias, investir em conteúdo para poder te posicionar, gerar autoridade. Vai vender particular? Vai fazer uma aula particular? Cobra R$ 1.200, R$ 1.600, 2 dias. Ah, eu tentei, não fechei turma, fechei com uma aluna. Cara, dá essa aula para uma aluna. É ali que começa. Eu não comecei com um grupo de 10 pessoas, não. Eu comecei com um aluno individual. E eu fiquei com um aluno, um aluno, um aluno. Esses dias eu estava no meu Facebook, porque eu queria ir pegar o primeiro curso que eu dei, que era essa moça, e quantas aulas individual eu dei para depois eu dar o meu primeiro grupo. A gente precisa primeiro se conhecer como professora. Não adianta a gente já achar que é a Bam Bam Bam, o alecrim dourado do deserto e querer já abrir uma turma e depois você está começando a sua primeira aula. Tem que produzir conteúdo, tem que se posicionar na rede social, tem que estar falando, tem que estar conversando com as pessoas, tem que estar chamando. Tenha curso pequeno gravado, sobe para um grupo do Facebook. Ah, não sei subir na plataforma, se não estiver dentro do plano, né? Não sei colocar na plataforma, coloca no Facebook. A pessoa comprou, dá o link do Facebook para ela entrar e ela ver o curso. E aí tem os bônus para aumentar o valor percebido. Checklist para acompanhar a aula, um grupo exclusivo no WhatsApp, um mini e-book ou apostila, cupom de desconto para os próximos cursos. E isso tudo aqui o ChatGPT também ajuda vocês na construção desses bônus, tá? A gente tem um passo a passo todo só com o ChatGPT para criação de curso. Aí aqui tem a parte de divulgação. Nessa parte aqui, 2, tá claro para vocês? Tá fazendo sentido isso aqui? Essa parte da precificação? Fala aí para mim, deixa eu ler aqui que a. Eu dei uma aula ao vivo ensinando a cobertura, no dia seguinte a gente ia pintar o bolo e ela furou. Aí eu pedi ela uma ajuda de custo pro bolo, porque sabia que não ia conseguir vender, ela fingiu e nem viu. Mas você deu aula de graça? Você já tinha combinado o valor? Depois você me explica, depois você abre o áudio e você me fala. Vou entrar no chat GPT para entender mais. Sim, o chat GPT, eu vou mostrar para vocês, tem os comandos certos para produção de conteúdo, para produção do curso, para desenhar o curso, tem um caminho, tá? Um passo a passo certinho para vocês fazerem. E nós temos a Duda também. Aqui tá tudo claro? Beleza. A duração, o formato, a entrega, o que entregar. Passo 3, a divulgação. Primeiro, o que que eu vou falar? Rede social. Como que eu vou divulgar meu trabalho lá fora? Quais são os conteúdos que eu vou começar a postar lá no meu feed, no Reels, nos stories? 21 dias antes, conteúdo de atração, nutrição e conversão. Não adianta a gente só fazer um post e colocar lá, curso dia 5 e 6 de agosto. Pode ser que tenha demanda? Pode, por ter demanda reprimida. Mas como que você sustenta isso a longo prazo? É produção de conteúdo certa.
Produção de conteúdo que atrai, produção de conteúdo que nutre e produção de conteúdo que converte. E a gente tem um boletim diário de conteúdo que eu vou mostrar para vocês. Caixinhas de pergunta. Vou escolher uma seguidora para poder ensinar o que eu vivi nesses últimos anos na confeitaria. Será que é você? Deixa seu nome na caixinha de pergunta. Aqui é uma sequência de stories que você pode fazer e deixar uma caixinha de pergunta para poder saber quem é que está ali na sua base, quem é que está ali na sua audiência já te ouvindo e querendo, só esperando você abrir a boca dizendo que você ensina. Quando essa pessoa deixar o nome dela, o que que você vai fazer? As perguntinhas de qualificação. Vai chamar ela, ei, fulana, tudo bem? Eu vi que você deixou seu nome lá na minha caixinha. Que legal que você está querendo aprender. Me conta qual a sua dificuldade. Como que eu vou conseguir te ajudar hoje? E em cima da dificuldade dela é que você vai criar o seu curso. Vocês viram que criar o curso ele vem um pouco depois? Eu preciso antes saber o que que minha audiência quer aprender comigo? Vocês estão muito quietas, gente. Eu preciso de vocês interagindo comigo. Tá? Quero saber se está fazendo sentido, se o que eu estou falando está deixando vocês malucas, se não está, se está trazendo clareza, se não está. Luz, os que me procuraram realmente não são minha persona, pois não pagam isso no presencial. Nem responde quando eu falo o valor, passei a R$ 700. Mas, Carmen, eu te conheço, tá? Isso aí começa primeiro em você. E não no aluno. Isso primeiro começa em você. É igual vender bolo. Ah, meus clientes aqui não pagam R$ 200 na fatia do bolo. Aham, até você se posicionar e ele pagar 250. Porque eles pagam 50 mil num bolo, por que eles não vão pagar 250 na fatia? O negócio é que começa em você. É o seu posicionamento, o quem você é. E aí eu posso trazer Carol para falar, posso falar com Damares, que vende aí, acho que é R$ 70 um cupcake. Mentira, né, Damares? Quanto é que é, Damares, um cupcake seu? É posicionamento, tá? E aqui não tem a ver, os clientes não pagam R$ 700. Sumiram porque eles não enxergaram valor, é diferente. O cliente, ele paga quando ele enxerga valor, quando ele sabe que aqueles R$ 700 que eu vou pagar, no primeiro bolo que eu vender, eu já coloco esse dinheiro no meu bolso. Se ele enxergar isso, ele vai pagar. Se ele não enxerga, ele não paga. A minha persona no GPT são pessoas que querem cursos mais acessíveis, com um custo não tão alto. Mas então, aquelas opções que eu te mostrei ali são custos mais baixos, né? Eu amei essa parte de procurar uma pessoa para ensinar o que eu aprendi em 5 anos. Ah, então já usa, já pega isso e usa. Então tá pago aqui o seu tempo comigo aqui, né, Tassi? Pira, será que consigo? Mas digo porque seguidores que acompanham os stories não compram curso. Quero outro povo como faz isso. Carmen, você está vindo com a mesma ladainha dos bolos lá de trás, quando eu te conheci. A mesma. Ai, que o povo do Stories, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí teve um momento da sua vida que você virou a chave, desencrambelhou a vender tudo, não sei o quê. Agora você está voltando de novo, só que no lugar de professora, com a mesma conversa e a mesma coisa. Então, não vou gastar minha energia com você aqui, falando tudo que você já sabe, que você já vai ouvir de mim, né, querida? Então, você sossega seu periquito e volta a lembrar do que você fez lá atrás no passado e faz de novo agora como professora, tá? Ah, tá. Se quando eu postava as fotos dando aula no colégio do governo, sempre apareciam umas 3, 4 pessoas perguntando se eu estava dando curso. Então, bora começar a fazer esse rolê acontecer, tá? Postagens 21 dias antes, conteúdo de atração, nutrição e conversão. Entenderam, né? Criar uma lista VIP lá no WhatsApp. As pessoas chegaram, querem saber do seu curso, você está estruturando, montando, vai dar aula para ela particular ou não? Cara, começa a levar essas pessoas para um grupo de WhatsApp. Cria um grupo fechado, sem abertura para conversa, com o administrador só você e ele fica fechado. Olha, eu tenho um grupo de avisos, você pode entrar lá, que assim que eu tiver com o curso já pronto, eu não faço essa parte de assim que eu tiver curso pronto, eu te aviso. Eu falo qual a dificuldade que você tem, que eu vou resolver ela hoje. Aí a pessoa fala, então, eu queria aprender a fazer ganache. Então, tá bom, a aula de ganache custa X. Bora, bora. Eu faço assim, a pessoa tem uma dificuldade, eu resolvo o problema dela, ela me paga e soluciona. É igual comprar remédio de dor de cabeça. Agora, você quer construir um curso
online, que vai ser lançado daqui 2 meses, vai trazendo essas pessoas para um grupo de WhatsApp. Ah, eu passei o valor do curso R$ 700, a pessoa não quis. Leva ela para o grupo de WhatsApp. Quando você fizer um lançamento de um curso que vai custar R$ 70, aí ela vai falar, putz, era 700 a aula presencial, talvez com online por R$ 70 eu já consigo botar a mão na massa. E aí ela vai lá e faz. Fez sentido isso que eu falei para você? Primeiro eu ofereço, o meu curso é tanto. Ah, é R$ 1.200. Não posso fazer, então tá bom. Entra para esse grupo de WhatsApp e fica lá. Deixa ela. Aí depois você vai lançar um curso menor, vai fazer uma turma, vai ficar mais barato, ela vai pagar R$ 150. Aí você fala, gente, ó, vou dar uma aula tal dia para X pessoas, R$ 150. Ela já tem um valor na cabeça dela que é 1.200. Aí quando você falar que é 150, o que que ela vai fazer? Ela vai querer. Por quê? 150 é em grupo. Deu para entender? Falei para mim. Às vezes eu tenho a sensação que eu estou falando meio grego. Vocês não respondem, vocês não falam, mas eu tô falando português, não, vocês estão entendendo o que eu tô falando, né? A Tassi falou que tá entendendo. Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Tá? É mais ou menos o que vocês estavam precisando, ou não é nada disso que vocês estavam precisando? Preciso ouvir vocês. Eu tô entendendo. Então tá bom. Passo 4. Conexão. Aí aqui eu acho que teve uma pessoa que me perguntou sobre a estrutura da aula. A aula prática ou a aula online, presencial ou online, é a mesma coisa. Primeira coisa, conexão emocional com a sua audiência. Na verdade, para mim, o que estava me travando é a questão do espaço que eu não tenho para fazer um curso presencial. Aluga um Airbnb, vai numa loja de confeitaria e aluga a sala da loja de confeitaria, vai num prédio da própria pessoa e vê se tem um espaço de salão de festa e dá lá. Dá na casa do aluno. Você não precisa ter um espaço, não, dona Tássia. Primeiro você tem que ter o aluno, depois você pensa no espaço. Essa aula pode acontecer na casa do aluno, você pode alugar um Airbnb, fechar uma turma com 4 pessoas, dá para fazer muita coisa, tá? Não, não pensa no espaço agora. O problema espaço, ele vem depois do problema aluno. Primeiro problema é, preciso encontrar meu aluno. Encontrei meu aluno, agora eu preciso encontrar o espaço. É um problema de cada vez. Se vocês pegarem isso para a vida de vocês, vocês nunca mais vão ter problema na vida. A gente tem a tendência a juntar um monte de problema e querer resolver todos eles de uma vez. Não, resolve um problema de cada vez. O primeiro problema é qual? Encontrar aluno. Então, eu tenho que fazer o quê? Produção de conteúdo. Pronto. Aí, depois, o próximo problema é o quê? O aluno quer aprender isso. Então, tá, agora eu vou focar nesse problema aqui, que é resolver essa dor do meu aluno. Aí depois esse curso vai ser o quê? Presencial, vai ser online, vai ser presencial. Então tá, pode ser na casa do aluno ou pode ser no Airbnb. Aí eu alugo o Airbnb, se for o caso. Ou vai numa loja de confeitaria na sua cidade, vê que tem centro culinário e dá essa aula no centro culinário. Certo? Para quem não tem um ateliê em casa. Ou dá na sua própria casa. Ah, na minha casa não tem, não é legal, porque tem muita gente, fulano, ciclano, betano, não dá certo. Então dá na casa do aluno. Eu dei os meus cursos todos na casa do aluno, quando eu comecei no individual. Depois em grupo também, dava na casa do aluno. Eu fui ter loja e ateliê, fui ter ateliê para dar curso presencial no meu ateliê em 2020, 2019. Eu moro no interior, mas eu encontrei uma solução. Maravilha, é isso aí. Abertura com conexão emocional. A aluna precisa confiar e se identificar. Então, começa contando a sua história de forma resumida, como é que você começou na confeitaria, o medo que você tinha antes de começar, por que que você decidiu dar essa aula. Se apresenta, deixa a aluna se apresentar também, deixa ela contar a história dela para o ambiente ficar gostoso, para aquilo ser mais leve, gerar uma conexão emocional de fato. Apresenta o que que vai ser ensinado. Então, a gente vai começar por onde? Eu vou fazer a parte da massa, vou fazer a parte do recheio, vou fazer a parte da montagem. Como que isso vai ajudar ela no dia a dia?
Por que que você faz a massa desse jeito? Por que que você faz o recheio desse jeito? Qual a validade? Essa parte prática, isso na cabeça de vocês tá redondinho? Fala para mim. Essa parte prática do mão na massa, isso na cabeça de vocês já tá assim? Já tem um fio da meada? Um começo, meio e fim? Beijo, Carol. Fica com Deus. Essa mentora mudou minha vida na confeitaria. Glória a Deus. Tem. Ótimo. Maria José, tem? Essa parte prática, mão na massa. Isso na cabeça de vocês, ele já está organizadinho? Já está funcionando? Então, pronto. Então, tem a parte depois da demonstração do conteúdo, que vai dar a validação do progresso e o encerramento. O curso, ele pode ser dado em 2 dias ou um dia, você que vai definir. A cabeça tá a mil para pôr em prática. Ai, que bom. Então, é sinal de que está sendo válido, né? O que você está aprendendo aqui está válido. Está sendo válido. Está valendo a pena. Por último, deu um gostinho, mas não entrega de tudo. Isso aqui a gente fala sobre quando a gente vai fazer, por exemplo, uma live na rede social, para poder chamar pessoas, para poder trazer pessoas para uma aula com você, mão na massa, fazer uma live ensinando a massa, fazer uma live ensinando o recheio, fazer uma live ensinando a decoração. Lu, Deus me livre, eu não apareço nem nos stories, quanto mais abrir uma live, criatura. Não consigo, eu não dou conta. Hein, coloca assim, ó. Eu tô aqui, imagina aqui, ó. Eu tô aqui, pego o telefone. Era assim que eu fazia, porque eu não gostava de aparecer, não, tá, gente? Se vocês forem no meu Facebook, maratonar meu Facebook, vocês vão ver que eu não aparecia. Pega a câmera. Enquanto você monta o bolo, a câmera tá aqui e você monta o bolo aqui, ó. Só vai ver sua mão. E a live tá rodando, deixa a live rodar. Vai montar o bolo, faz a mesma coisa. Vai decorar o bolo, faz a mesma. Você não precisa botar assim, ó, como os grandes players fazem, que aí tem aquela cozinha cinematográfica toda rosinha, com a batedeira da KitchenAid, com a geladeira adesivada e põe a câmera de frente para ela e aquele monte de coisa ali para ela fazer. Não precisa. Você pode colocar só a sua mão para jogo. Só a sua mão aparecer. Dá para fazer uma live? Sem ser você aparecendo? Se só a sua mão aparecer, dá para vocês fazerem uma live ensinando? Dá ou não? Às vezes você nem precisa falar na live, não. Às vezes você só coloca a câmera, uma musiquinha de fundo, assim que você estiver ouvindo, e deixa a live lá. Você nem precisa falar, Ivone. Às vezes você só põe a live enquanto você está recheando o bolo, montando um bolo. E uma coisa, um segredo para vocês. Pega papelzinho colorido, aquele adesivozinho colorido, e põe aqui, ó, para tampar o número de gente que está assistindo sua live. Porque se você vê que tem uma, duas, três pessoas, você fica com vergonha e sai. Então, para você não ver quantas pessoas estão entrando ou saindo, tampa. Pra você não ficar lá toda hora. "Ah, quem tá vendo? Quem tá entrando? Aí, ao invés de trabalhar, você fica focado e preocupado com quem tá entrando. Então, tampa. Entendeu? Eu fiz muito isso, porque eu tinha medo de fazer live, não gostava de fazer live. E aí eu ficava sempre olhando quem estava entrando, quem estava saindo, quantas pessoas tinha. Aí eu tampei, peguei essa dica para mim, de ouro, tampei. Eu entro numa live, eu tampo, porque aí eu não fico ali esperando ter números de pessoas. No final aparece quantas pessoas entraram e pronto, tá tudo bem. Mas a gente precisa mostrar. Por que que a gente precisa fazer live? Por que que fazer live é importante para você que está começando a ensinar? Porque é ali que as pessoas vão se identificar ou não com você, com o seu jeito, a sua forma de fazer, sua forma de conversar, talvez, de falar, ei, pessoal, olha, eu não consigo ver aqui nada do que vocês estão comentando, mas eu estou fazendo isso, isso e isso. Depois vocês
perguntam aí que eu tiro a dúvida de vocês. E deixa lá a live acontecendo. Como se você estivesse produzindo, normal, quando vocês estão na produção do dia a dia de vocês. Não dá certo. Chama as amigas, isso aí. Ok? Aqui a gente fala um pouquinho, né, sobre a técnica. Prova social. Aqui na questão de posts, quando a gente vai fazer prova social, a prova social pode ser você. Você é a sua prova social. Não precisa ser prova social de alunos. Eu não tenho aluno, estou começando agora, como que eu vou fazer prova social? Os seus clientes, eles são prova social. O que você já faz já é prova social. Aqui eu perguntei aquela hora para a Ivone, aqui ó, a Ana fez, aplicou exatamente o que eu ensinei e ela começou a fazer. Hoje ela vende para as pessoas. A sua amiga que você ajudou, hoje ela está fazendo isso, não tá? Você ajudou ela, hoje ela faz isso para vender, certo? Aí, ó, escrevi aqui sem saber do exemplo seu, que é exatamente assim que acontece. Então, vocês já são case de vocês mesmos. Cria um gancho aqui quando a gente está fazendo a live, né? Que a gente vai estar mostrando para as pessoas o que a gente está fazendo, falando, ó, estou preparando uma turma, vai ser agora em setembro, vai ser em julho, vai ser em agosto, vão ser poucas alunas, porque eu quero acompanhar de perto, porque vai ser minha primeira aula. Então, entra no grupo, porque é lá que eu vou avisar. Se você quiser aula particular comigo, eu também te ajudo no particular, individual, para você ter mais a minha atenção. E no final, a CTA. Aí a pessoa escreve a palavra, bolo ou começo. Se você quiser me avisar, comenta a palavra tal. Me chama com a palavra aluna no direct. A live. A live, o feed, o Reels, os stories, tudo que a gente vai fazer, eles precisam comunicar a nossa autoridade em cima daquilo que a gente faz. Então, se você confia que o que você faz pode ajudar outra pessoa a começar aonde você já passou 10 anos, se você tem verdade no que você faz, se você acredita que o que você faz de fato pode ajudar aquela pessoa a começar na confeitaria, por que que você não vai começar a ensinar? Se você tem certeza que o que você sabe fazer hoje pode ajudar outra mulher a chegar onde você chegou, por que que você não vai começar? Por que que eu não vou criar conteúdo para começar a chamar essa turma? Aí aqui, que eu mostrei, tem dúvida aqui nesses passos que eu dei para vocês? Do que precisa para poder começar a desenhar isso? Dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Eu vou colocar um roteiro. Oi. Aline, você quer perguntar alguma coisa ou só abrir o áudio? Vamos lá, eu queria mostrar para vocês isso aqui que eu mostrei, que eu trouxe do plano 5K, é só para vocês terem uma noção do que a gente faz, tá? Para fazer um lançamento, para entregar o nosso produto para o aluno. Aqui dentro do plano, quando a gente começa, né, a gente vai passar por várias partes. Então, tem como que você vai garantir que você vai chegar lá? Como que é o meu jeito de ensinar? Como que você vai montar o seu plano de estudo, o seu onboard aqui dentro do Notion? Depois, no módulo 2, do módulo 1, a gente tem sobre a nossa mentalidade. Então, a mentalidade sua como realizadora, como fazedora. Como que você vai se expor na internet? Medos, insegurança, vergonha. Cada módulozinho desse aqui é uma aula com áudio para a gente começar nessa fase de professora, a desenhar a estrutura do seu curso, tá? Na parte da introdução ao marketing que a Carmen estava falando, é o meu jeito de ensinar, o meu jeito de fazer marketing. Então, aqui vai ter um conteúdo falando sobre o meu jeito de fazer marketing. A gente tem tudo isso aqui dentro da plataforma, tá? Os 4Ps, que é o produto, o preço, a praça, a promoção, o estudo sobre gente, o relacionamento humano, a empatia aplicada, o marketing.
real, é resolver problemas, e o que eu venho falando para vocês desde o início da nossa aula. Então, desde o início eu estou falando com você bem assim, ó, o que que você vende? A solução de um problema de alguém. A pessoa tem um problema, então tá. Como que eu posso ajudar ela a resolver esse problema? Marketing é isso. Como que vocês hoje enxergam o marketing? Como que você hoje vê marketing? Se você pudesse definir a palavra marketing no seu ponto de vista, o que que você definiria do que é marketing? Vocês conseguem escrever isso? Aqui a gente fala, ó, sobre a psicologia dos conteúdos, tá? Os 5 níveis, ó, de conteúdo, de psicológico, né, que a gente trabalha dentro da produção de conteúdo, que é a fisiológica, segurança social, estima e autorrealização. Tudo isso vocês vão aprender aqui dentro também, tá? Vocês conseguem descrever o que é marketing para vocês? Aqui a gente vai falar sobre a sua marca no digital. Então, 5 elementos de posicionamento de valor, a sua postura que comunica antes da sua palavra, a copy, escrita estratégica, você como criadora de conteúdo. Então, o que que eu preciso aprender para criar os meus conteúdos, para que os meus conteúdos conectem com as pessoas? Então, a gente tem os 10 mandamentos da produção de conteúdo. O que que eu preciso falar? Quais são o tipo de conteúdo que eu tenho que fazer para que eu conecto com aquela pessoa. E a gente também tem o checklist da produção desse conteúdo, tá? Isso aqui é tudo que está dentro do plano para vocês aprenderem. A sua marca no digital, do presencial, o seu primeiro curso. E aí nós vamos falar sobre o que que é um infoproduto, qual é o melhor produto, qual é o melhor tipo de curso para você começar, descobrir no seu território na confeitaria, o seu nicho digital, quem é a sua aluna. Então aqui a gente vai destrinchar de fato quem é a sua aluna. Então eu perguntei para você, você sabe quem é, para quem que você quer vender? Aqui dentro da aula nós vamos desenhar essa aluna. Vamos saber quem de fato é essa aluna. E vocês vão usar o chat GPT também para isso, tá? Nós temos uma inteligência artificial que ajuda exatamente nisso. Quer ver? Eu vou até abrir ela aqui para você. Peraí. Quem é que já está fazendo uso aqui do chat GPT? Quem já usa aí diariamente o chat GPT? Marketing é todo um jeito de você divulgar para o seu divulgar o seu serviço, produto, seja vendido. É todo um jeito de você divulgar. Isso aí. Marketing é solução de problema, para resumir. Marketing eu sou uma solucionadora de problema. Ó, a gente tem aqui, tem um carinha que é. Deixa eu achar ele aqui, peraí. Isso aqui é tudo conversa que eu tenho com o chat GPT, tá? Aí cada um faz uma coisa. Aqui, perfil do cliente. Esse cara aqui, deixa eu abrir ele aqui. Esse cara aqui, ele me ajuda a entender o meu cliente. Eu clico ali, me ajuda a entender o meu cliente. E aí ele vai me falar bem assim. Ó, ajudo. Agora você vai preencher essa informação aqui. Ou seja, eu ajudo tal pessoa que sofre de tal problema com a tal solução que possam tal benefício sem objeção. Escreve aqui para mim, eu quero uma persona de vocês. Abre o áudio aí, Maria José que está aqui na minha frente. Eu ajudo. Quem que você ajuda, Maria José? Abre seu áudio aí para mim. Vamos fazer aqui ao vivo, para vocês entenderem como que a gente encontra a nossa persona e comunica direto para ela. Clica naquele microfonezinho que aí você abre o seu áudio. Aí. Tá ouvindo? Tô, agora eu tô. Fala para mim. Eu ajudo. Quem que eu ajudo? Mulheres, confeiteiras, quem que eu ajudo aqui? Mulheres. Mulheres que querem começar a ensinar, Cursos. que querem começar a fazer doces, querem começar a fazer bolo, o que que elas querem?
Começar do zero uma profissão e ganhar uma nova renda. Mulheres. Inclusive, eu estava no WhatsApp agora com uma amiga minha que ela tem muita dificuldade em trabalhar com chantininho. Aí eu fui lá perguntar qual era a maior dificuldade dela. Aproveitei a oportunidade, ela disse várias. Aí eu perguntei a ela se ela ia ser minha primeira aluna, que a gente já se conhece faz um tempo. Aham. Aí eu perguntei se ela topava. Ela disse, sério? Eu digo, sério. Aí ela disse, topo, vai dar aula, eu estou me organizando para dar aula. Ela disse, a primeira aluna você já tem. Olha aí, ó, já até tá com no radar aí, ó. A aula nem acabou e já tá com a aluno no radar. Isso. Ah, que bom. Então vamos lá. Eu ajudo mulheres que querem começar do zero uma profissão. Qual é o problema dessas mulheres? Tem dificuldade em quê? Muitas delas, como eu acredito, têm dificuldade de aparecer, criar conteúdo. Eu Não, mesmo sou. não, 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 não. Elas querem começar a fazer bolo. Então a dificuldade delas não está na rede social ainda. Está na parte prática, mão na massa. Eu acredito que a maior parte é insegurança de começar. Tem insegurança de começar a fazer bolo, isso? Insegurança. Porque ainda não tem um público, tem vergonha de oferecer. Eu comecei fazendo meus caseirinhos, eu fazia em casa, eu trabalhava CLT. Aí meu marido, a gente na época tinha uma moto, ele colocava uma galera e saía de porta a porta. Uhum. Levava umas amostras e apresentava aos clientes. E foi assim que a gente foi conquistando os clientes, Ah, até hoje. o que que elas vão aprender com você? Elas vão aprender um pouco, né, da minha trajetória e aprender o passo a passo de como eu saí do zero, que realmente eu comecei do zero, e chegar até onde eu cheguei hoje, que hoje eu sobrevivo 100% da confeitaria. Eu e meu marido e ainda tenho duas funcionárias. E viver da confeitaria. Isso. Ok, então, ó, eu peguei a sua fala e coloquei, ó, eu ajudo mulheres que querem começar do zero uma profissão, têm insegurança de fazer bolo, por vergonha de oferecer e medo de vender. Elas vão aprender um pouco da minha trajetória e sair do zero e viver somente da confeitaria. É isso? Isso. Então, agora eu dou enter e olha aqui a mágica, ó. O nome dela é Carla, ela tem a idade entre 28 e 45 anos, uma mulher simples, muitas vezes mãe, que sempre gostaram de fazer doces em casa, mas nunca teve coragem de transformar isso em renda. Vive com orçamento apertado e sonha em ter a renda própria ou algo que ama. Tem vergonha de vender e insegurança sobre a qualidade dos seus bolos. Qual é o problema principal dela? Não consegue começar na confeitaria por vergonha e medo de julgamento. Sentem que nunca vão ser boa o suficiente. Qual é a principal emoção? Medo de ser julgada, vergonha de oferecer, insegurança com a aparência, ansiedade com o primeiro pedido e sentimento de impotência. Ele tá certo? Tá. 5 maiores medos da sua persona: ser criticada, investir e não vender nada, ser rejeitada pelos familiares, ouvir que isso não dá futuro, não conseguir sustentar seus filhos ou ajudar em casa, esconde o sonho do marido por medo da crítica. Alguém de vocês se identifica com essa persona aqui quando começaram na confeitaria? Então, é exatamente a dor e a dificuldade que a agência de vocês tem. Aí, quando a gente sabe tudo isso aqui, vocês não acham que fica muito mais fácil de eu produzir conteúdo? Fica. Eu posso pegar isso aqui, ó. Tenta vender bolo sem aprender direito antes. Vem cá que eu vou te ajudar. Pronto, vai para o conteúdo, para a legenda. Aí eu posso pegar uma frase dela. Não quero mais me frustrar, já tentei de tudo antes. Então esse post é para você. Leia até o final. Tá vendo? Eu tô pegando um gancho aqui e tô criando um conteúdo. Ó, você quer se sentir orgulhosa de postar seus bolos nas redes sociais? Eu posso te ajudar. Quer ser reconhecida como confeiteira na sua cidade? Eu posso te ajudar. Tudo isso aqui eu crio conteúdo, porque agora eu sei para quem eu estou falando, entendeu? Ó.
Encorajar seus sonhos. Você pode, sim, você pode viver da confeitaria mesmo começando do zero, conteúdo. Já ajudei algumas mulheres inseguras a conquistarem renda. Como eu nunca dei aula, isso aqui para mim eu não poderia colocar, mas eu posso contar a minha própria história. Eu já tive isso, eu já passei por isso. A culpa não é sua, ninguém ensina a gente a empreender de verdade. Então, eu vou te contar a minha história. Senta aí que eu quero falar com você. Tudo, todas essas frases aqui, ele produz conteúdo. Aí, olha agora a mágica. Olha isso aqui. A gente vai vir aqui. Eu não sei se a cabeça de vocês está dando um nó, porque a minha, uma hora dessa, se eu estivesse ouvindo isso, tava. Você vai vir aqui no boletim diário de conteúdo. Vai vir aqui no boletim, semana um, e aí você vai pegar esse conteúdo aqui, errado versus certo. Eu venho cá, copio essa estrutura, estou fazendo aqui ao vivo para vocês verem como que a gente produz um conteúdo, tá? Deixa eu selecionar tudo, copio e venho aqui no chat GPT. Já sei quem é a minha persona, certo? Vou copiar a estrutura aqui. E eu não vou escrever nada. Eu não contei a minha história, não contextualizei o chat GPT, não fiz nada. A única coisa que eu fiz foi pegar da Maria José a dor da persona dela, entender quem é a minha persona, e agora eu quero que ele faz um post para mim com uma estrutura desenhada. Aí eu vou dar Enter. Olha o post nascendo. O erro que faz muitas mulheres desistirem da confeitaria antes de começar. Achar que precisa saber tudo. O impacto desse erro, esse pensamento paralisa ela, a solução, a ação prática. Hoje mesmo, escolha uma receita simples e fácil, tira uma foto e poste. Nem que seja só nos stories, é assim que você vai destravar o medo de vender. E aqui eu não estou vendendo nada. Só que na hora que eu posto um carrossel, por exemplo, que isso aqui poderia ser um carrossel, certo? Ó, primeiro post, o gancho, o erro que muitas mulheres desistirem na confeitaria, o conteúdo, porque você não vai colocar erro comum, você vai colocar esse conteúdo, esse conteúdo, esse conteúdo, esse conteúdo. As pessoas geram identificação ou não com esse tipo de conteúdo? Eu vou ler eles para vocês. O erro comum que fez muitas mulheres desistirem da confeitaria antes mesmo de começar. Achar que precisa saber tudo, ter tudo perfeito antes de começar a vender. Ah, ainda não sei fazer cobertura lisinha. Meu bolo não está igual o da fulana. Ainda não comprei batedeira boa. E sim, vão adiando, adiando e nunca começam. Esse pensamento paralisa, faz com que você fique só estudando e nunca botando a mão na massa de verdade. E o pior, cada dia que passa sem tentar é um dia a mais presa na insegurança e na dependência dos outros. Muitas desistem porque acham que o problema é não levar jeito, quando na verdade só precisa começar simples e aprendendo no caminho. Comece com o que você tem, treine um bolo, poste mesmo sem estar perfeito, ofereça para alguém com carinho, e é no movimento que a confiança aparece. Você não precisa ser perfeita, você só precisa começar. Hoje mesmo, escolha uma receita simples e fácil, tire uma foto e posta. Nem que seja só nos stories. É assim que você vai destravar o medo de vender. Esse conteúdo comunicaria com vocês? Geraria conexão com vocês? Esse é o tipo de conteúdo que você iria ler e falar, putz, ela está falando comigo. Se você estivesse começando hoje na confeitaria, se você estivesse dando os primeiros passos na confeitaria, é um conteúdo que faz sentido para vocês? Pois é. E se eu pegar a mesma estrutura e colocar de novo, ele vai me dar outro conteúdo com a mesma estrutura errado versus certos para eu poder trazer. E eu não estou vendendo nada. Esse aqui não é um post que a gente vai usar para vender, é um post que a gente vai usar para gerar ativação nas pessoas. As pessoas comentam, a gente vai lá no perfil dela, conhece ela, e aí chama ela no direct e fala: me fala, qual a sua dificuldade hoje, tal, 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 e depois oferece o curso. Não era sobre isso aqui que vocês estavam querendo? Que era produção de conteúdo? E aí vocês têm produção de conteúdo aqui, ó. Vocês têm para o ano inteiro produção de conteúdo. É só ir mudando a estrutura. Ó, para cada dia tem uma. O curso vocês já têm dentro de vocês. A estrutura para montar ele tá aqui. Vamos voltar aqui.
A estrutura para você desenhar ele, deixar arrumadinho. O que que o aluno recebe, como montar a apostila, planejar o curso, material, tá tudo aqui. O seu plano tá aqui. Criar o curso com o ChatGPT, você vai entrar aqui, tem uma aula lá dentro da plataforma. Tá aqui a parte do posicionamento, do produto, da promessa, do conteúdo e da venda. Então, vou criar meu primeiro curso. Como que eu crio? Primeiro começo no posicionamento, aqui. Cada comandozinho desse aqui, você vai colocar no chat GPT e ele vai criar. Ou você pode começar com a Duda, vocês vão ter acesso à Duda. Produto, vai copiar e tem a aula ensinando a fazer isso. Vocês não vão fazer isso sozinha. Tem a aula lá gravada, prontinha, só pegar, entrar e assistir, fazer a primeira etapa, a segunda etapa. Desenhou o curso, agora é só criar os conteúdos para começar a atrair pessoas que querem aprender com você. Eu, Luciana, não desenho curso para vender o curso sem antes ter o aluno. Primeiro eu atraio os alunos. Primeiro eu atraio os possíveis, igual você, a Maria José acabou de conversar com a pessoa ali. Primeiro eu atraio a pessoa. Entendi o que que ela quer, qual o problema que ela tem. Agora sim, agora eu vou e pronto, organizo aqui. O que que eu preciso fazer para ela? O que que ela vai receber no curso? Aí eu vou e falo, ó, dentro do curso você vai receber a apostila com todas as receitas, a parte prática vai ser assim, assim, assim. A gente vai ter suporte, vai ter o material de apoio, vai ter o bônus, vai ter como que funciona o curso na prática. Isso aqui é copiar e colar. Qual o valor do curso? Aí você que vai decidir, é 700, é 800? Quanto que ela vai dar de entrada? O resto pode pagar como? Tá aqui, ó, é só copiar e colar. Tem isso aqui, entreguei para o aluno, agora eu vou sentar e montar a apostila. Pega a apostila, que tem um modelo de apostila minha aqui, pega essa apostila e cria a sua. O que que minha apostila precisa ter? Tá aqui. Tudo que ela precisa ter. Como que eu faço para planejar o curso? Também está aqui o planejamento do curso. Quais materiais que eu vou precisar no curso? Tá aqui dentro. O espaço da aula, como que eu faço? Tá aqui. O que que eu preciso ter? A aula mão na massa, como que vai ser? Também tem aqui o passo a passo. Como que é a interação minha com os alunos? Também está aqui. Então, não sei como começar a ensinar, agora já não é mais desculpa, porque já tem aqui todo o passo a passo para você começar. E aí, por último, depois que eu criei lá, tem a parte do digital, que é a produção de conteúdo. Então, primeira turma, como é que nasce o lançamento, o que que eu faço na primeira semana, na segunda semana, na terceira semana, na quarta semana, como que eu monto a minha primeira aula, meu pitch de venda, a semana 5 que é a hora de vender, vendi, e agora o que que eu faço? Não vendi, e agora o que que eu faço? Cronograma de atividade e as ferramentas necessárias que vocês precisam ter para colocar todo esse rolê para acontecer. Então, roteiro, tutorias, ferramentas, material de apoio, tudo que vocês precisam está aqui, ó, o PDF. É o que vocês precisam? Fala para mim, o que que vocês precisam mais, além disso aqui? Quero ouvi-los. Deu para clarear a cabeça aí para botar esse negócio para acontecer? Tassi, Glória, Patrícia, Andréia, Ivone, Marília, Deusa, Carmen. Deu para clarear a cabeça de vocês? Eu. Dá para começar? Essa levantada de sobrancelha aí, falou assim, então. Eu não sei se dá. Eu tenho muita produção, o que dificulta para mim é estar no celular ou notebook criando exatamente esses conteúdos. Então, mas você vai ver que o conteúdo que eu crio é conteúdo simples, tá? Se não é conteúdo complexo, não, tá? Exatamente você aproveitar a produção que você tem para para produzir conteúdo. Então, o conteúdo que eu ensino vocês fazerem, e a gente vai ter um encontro, né, com as alunas, o que eu mostro para vocês na prática de como fazer o conteúdo é conteúdo simples. Se você for lá na minha rede social, você procurar o Instagram da professora,
você vai ver que o conteúdo que eu faço é um conteúdo simples, não é um conteúdo complexo, não. Quando eu faço vídeos elaborados, é um videozinho ou outro que eu faço mais ou menos arrumado. O resto é tudo conteúdo simples. E aí agora com o chat GPT, vocês viram quanto tempo eu demorei para fazer um conteúdo? O conteúdo já está pronto. Agora é só colocar no Canva e postar na rede social. Ou postar no Stories mesmo e colocar na rede social. Não tem muita. Ó, vou mostrar um post que eu fiz. Ó, entrar no Instagram aqui e mostrar para vocês um post. Com essa estrutura de conteúdo aí. Cadê? Ó, uma música em alta, Um quê? Um grrr. Um quê? Um quê? um vídeo. Você que está cometendo esse erro ao vender bolo personalizado, então veja como corrigir. E a legenda. Teve comentário, inclusive, da Carmen, que está aqui. E aqui teve outro comentário. Esse conteúdo nasceu da onde? Daqui. Dessa mesma estrutura que eu acabei de mostrar para você. Errado versus certo. E um conteúdo simples. Acabou de sair um aqui que foi feito no Canva. Peguei uma foto, 5 sinais que você precisa precificar melhor. Pronto. Ó, já teve ativação. Já teve um comentário aqui, que é a ativação que eu chamo. Nasceu da onde? Do chat GPT. Pega uma estrutura, copia e cola, depois faz. Quer fazer mais arrumadinho? Faz no Canva. Tá sem tempo? Faz assim, ó, igual eu faço aqui, ó. Dame um grrr. Um vídeo seu de produção, um vídeo que você está colocando a perninha no bichinho, um vídeo de 6 segundos. Coloca um gancho e vai para a legenda. E uma música em alta. É isso que eu ensino lá dentro. Fica mais fácil ou fica mais difícil de fazer conteúdo assim? Mais simples. Mas sim, Mais simples. Fica mais leve, não fica, não? Certo? Fica mais fácil. Boa. É só colocar a câmera aqui, ó. Posiciona a câmera enquanto vocês estão produzindo. Que aí vocês vão tendo conteúdo. Fez sentido aí? fez. O que vocês acharam do plano? Do plano em si, lá no Notion? Vai ajudar vocês de alguma forma? Acham Com que vai, certeza. vai ajudar? Beleza. É o que você precisa? É o que você precisa? Patrícia? Tá aí escondidinha? Estava fazendo janta, botando a turma em casa. Está muito claro, ô, Luciano. E depois dessas explicações, fica mais fácil da gente tocar para frente mesmo, lidar com o curso. Eu achei, tá, para mim não resta dúvida nenhuma. Maravilha. Você acha que o plano, o que eu mostrei ali no Notion, vai ajudar você a botar isso em prática? Vai, muito. Maravilha. Então Para tá. mim, é o caminho que eu tenho que seguir é esse aí. Ok. Gente, então é assim, ó, o plano, ele tem o acesso. Dessa vez, tá? A turma passada entrou, a gente tinha um acesso por 2 meses. Só que eu vi que eu dando acesso por 2 meses, com 8 encontros com as mentoradas, não funcionou, porque é muita coisa para ser feito, muita informação para ser executada e 2 meses. Então, o que que eu fiz dessa vez? Vocês vão ter acesso por um ano, ou seja, 12 meses. O Notion você vai duplicar e ele é seu, você vai pegar ele para você o resto da vida. O acesso na plataforma da Hotmart, onde estão as aulas gravadas. Eu não mostrei, né? Peraí, deixa eu mostrar aqui a plataforma rapidinho. Aguenta aí. Deixa eu entrar aqui. O que eu acabei não mostrando para vocês, a parte da área de membros, né? Que é onde tem as tutorias, o como que você faz para colocar, por exemplo, aula na Hotmart. Ó, deixa eu compartilhar minha tela aqui.
Aqui. Esse aqui é o plano, que é a parte da plataforma, tá? Onde ficam os vídeos. Então, Não aquele vai ser- que eu mostrei para vocês todos, está aqui. Então, entrou aqui, por exemplo, mentalidade de professora, está em áudio. Enquanto você está trabalhando na cozinha, Seja muito bem-vinda ao nosso módulo. lavando a louça, fazendo as coisas, vocês vão colocar um fone de ouvido para ouvir. Vocês não têm que ver, porque são conteúdos para ser ouvido, além de acompanhar pela leitura. Então, tem a introdução do marketing que eu passei, os 4 módulos. Depois, como que eu faço o boletim diário de conteúdo? Aí eu vou ensinar como que eu faço aquele conteúdo que eu ensinei rápido. Vamos para o nosso boletim diário. Então, eu pego o tema 1 e aí eu vou lá e contextualizo e levo para o chat GPT. Aí eu mostrei aqui em 6 aulas como que a gente cria cada um desses conteúdos. Depois é só dar continuidade. Como que a gente coloca um produto dentro da Hotmart? Cria esse produto e coloca ele na plataforma da Hotmart para vender esse produto. E como que a gente adiciona esse curso dentro da plataforma da Hotmart para poder vender ele também. Então, vocês têm aqui o passo a passo. Ah, Lu, faltou essa informação aqui que eu não achei também relacionada à Hotmart. Eu gravo um tutorial com a minha tela e coloco lá dentro para vocês. E aí nós vamos ter, durante o primeiro mês aí, 4 semanas para eu poder ajudar vocês a desenharem o curso de vocês com o chat GPT, tá? Então, vocês vão ter, entrar no chat GPT, montar, que a gente tem essa aula aqui dentro, ó. Aqui no módulo 5, você tem como que cria o curso, o seu produto dentro do chat GPT. Então, tá aqui. Assistiu a aula 1, assistiu a aula 2, assistiu a aula 3, assistiu a aula 4, assistiu a aula 5. Beleza. Agora eu assisto de novo e coloco em prática. Faço junto com a professora. Montei meu curso, desenhei meu curso. Agora sim, a gente tira dúvida no grupo. Lu, tô com dificuldade de montar isso aqui. Tô com dificuldade de finalizar isso aqui. Qual a sua sugestão aqui? O que que eu mudo aqui? O que que eu faço aqui? E aí, ali dentro do grupo que eu vou ajudar vocês, tá? A parte de criação do curso. Então, tem o tutorial dele todo aqui que precisar. E os encontros que a gente faz durante a semana, inclusive os que já passaram com a primeira turma, eles também estão aqui para vocês poderem assistir as dúvidas, né, das outras alunas, aquilo que aconteceu com a outra turma. Ok? Eu queria mostrar aqui a parte da plataforma da Hotmart e acabei não conseguindo. No meu início, eu entrei em uma escola de confeitaria online, não fazia todas as receitas, mas uma ajudou bastante no meu início. Abriu a minha mente com vários nichos. Muito bem, garota. Muito bom, muito bom. Ele tá me chamando aqui, gente. Certo, mulheres? Então, aí vocês vão ter acesso 1 ano à plataforma da Hotmart e vão ter também 12 meses de acesso à plataforma e vão ter o Notion para vocês, tá? A gente vai ter um encontro por semana comigo para poder tirar dúvida e resolver as coisas da estrutura do curso, trabalhar o método, tudo isso. O bônus exclusivo para vocês, quem entrar amanhã, eu vou abrir amanhã, vou colocar lá no grupo amanhã cedo, às 8 horas da manhã. O plano, tá? O curso, ele custa R$ 3.000 para você ter acesso a ele. Só que se você entrar amanhã às 8 horas da manhã, você vai pagar 1.497. E pode parcelar em 12 de R$ 149. As 10 primeiras que entrarem vão ter uma consultoria individual comigo. Só a consultoria individual comigo é 997 e vocês vão receber essa consultoria, tá? Então, amanhã, às 8 horas da manhã, é que eu vou abrir as vagas. Para a consultoria individual, as 10 primeiras. Aí depois fica dentro com a consultoria em grupo, ok? Lá dentro do grupo. Eu vou colocar todas essas informações lá dentro do grupo e amanhã eu libero para vocês para quem for dar esse passo e começar junto comigo aqui nessa fase do plano é ensinar. Certo? Dúvidas? Dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Não? Já esclareceu? Todo mundo? Pagamento. É link. Eu mando o link para vocês. Pela plataforma da Hotmart. Aí pode parcelar em 12 vezes de R$ 149, tá? Por mês. Se você fechar vamos colocar uma não, vou falar 2 alunas. Se você fechar 2 alunas, cada uma pagando R$ 600, você já pagou o plano. Se fechar 2 alunas, cada uma pagando R$ 600, o plano já está pago. No momento eu estou sem cartão.
É no cartão. Veja o que você consegue, veja o que você consegue fazer, tá? É isso. Dúvida? Querem perguntar mais alguma coisa? Já dá para começar aí fazer os movimentos para começar a ensinar, começar a trazer pessoas? Dá? Então tá bom. Beijo no coração de vocês. Fica com Deus. Precisar, tô por aqui, tá? Beijo, beijo.